E aí, tudo bem? Hoje nós vamos conversar a respeito de algumas estratégias direcionadas para aprovação em concurso público. Na verdade, são dicas ali em relação à primeira preparação, o passo inicial para você se preparar para concurso público, o que eu entendo essencial, na verdade, seja para exame de vestibular, seja para concurso público ou para qualquer outro processo seletivo. Eu separei aqui, levando em conta uma coletânea de dúvidas que me foram apresentadas pelos alunos aí no transcorrer desses anos todos direcionados à preparação para concurso público, 3 pontos que eu entendo que são, na verdade, as fragilidades que eu encontrei na grande maioria dos alunos que vêm se preparar para concurso público. Primeiro, a falta de repertório em relação à língua portuguesa. Então, não são poucos os alunos que, quando irão ler um texto, uma questão, o comando da questão, não compreendem aquilo que está sendo perguntado, não conseguem extrair do texto exatamente aquilo que está sendo indagado. Por quê? Porque falta repertório, falta o hábito da leitura. Aquele que tem um hábito da leitura tem muito mais facilidade de extrair do texto aquilo que interessa. Então, o que eu devo ressaltar aqui? Primeiro, é necessário que você tenha repertório, é necessário que você conheça adjetivos, substantivos, onde é que um pronome deve ser colocado de maneira adequada, qual é o significado daquela expressão lançada no texto, naquele contexto que ali se encontra. E isso a gente só alcança com leitura e muita leitura. Então, se você pretende se preparar para vestibular, para concurso público, para o que for, é necessário que você tenha o hábito da leitura. Se não tem, inicia agora a leitura de textos relativamente simples e depois textos um pouco mais complicados. Agora, olhando para concurso público mesmo, em relação às provas que a gente tem percebido, esse conhecimento, esse repertório é necessário tanto para a prova objetiva quanto para a prova dissertativa, especialmente para a prova de redação, quando ela é exigida no seu concurso. Então, primeiro ponto que eu quero que você leve em consideração, a necessidade de repertório, a necessidade de conhecimento da língua portuguesa, a necessidade de leitura. Obviamente que muitos têm essa dificuldade em razão de um estudo que houve de maneira deficiente, seja no primário ou no nível médio, seja onde for. Provavelmente houve uma carência nessa caminhada que agora deve ser superada. E eu afirmo, olha, sem medo de errar, a grande maioria não consegue transcender esse obstáculo, porque demanda muita dedicação. Então, o que a gente tem feito? Nos nossos cursos, eu faço questão de apresentar ao aluno as aulas, videoaulas, mas também trago a eles textos daquela matéria que a gente está tratando, sim, mas textos para que ele leia, para que tenha leitura e se habitue a ter ali no seu texto expressões complexas, expressões um pouco mais sofisticadas, porque é isso que nós vamos encontrar na nossa prova. Então, primeiro aspecto, repertório em relação à língua portuguesa e bastante leitura. Agora, vamos falar dos temas de direito. O que a gente percebe também na caminhada e uma outra fragilidade que o aluno se depara. Essa fragilidade, ela se destaca nas provas, e hoje a grande maioria das provas, a grande maioria é feita desse jeito, nas provas onde se exige o conhecimento interdisciplinar. Por exemplo, quando se pega uma questão de direito administrativo, a gente encontra dentro daquele tema direito administrativo questões de direito constitucional. Muitas vezes, a gente encontra dentro dessa questão de administrativo temas que estão em outros ramos do direito. Então, para você resolver as questões de direito, é necessário que você tenha um conhecimento integral, um conhecimento dinâmico. Não é mais aquela coisa estática, onde tinha-se questões de direito administrativo, questões de processo penal, questões de direito constitucional, tudo separadinho. Não, não é assim mais. Hoje o que a gente percebe que nas questões de direito constitucional, por exemplo, eu tenho temas de direito penal, eu tenho temas de processo penal. Nas questões de processo penal e direito penal, eu tenho temas de direito constitucional.
de direito administrativo. Então, o que a gente percebe? Um conhecimento interdisciplinar é absolutamente necessário. E perceber onde esses temas se amarram, onde há conexão entre eles. Por isso que, quando a gente trabalha em sala de aula ou nas videoaulas, eu busco, durante a nossa caminhada, estabelecer links. Olha, nesse tema de direito administrativo, você vai se lembrar, lá em direito constitucional, que é falado isso, isso, isso. Destaco um princípio fundamental que eu tenho na Constituição, ou destaco uma garantia ou um direito individual que se relaciona com aquela questão que é trazida. Então, isso é muito importante, o conhecimento interdisciplinar. Linkar as questões, vincular as questões, onde elas, evidentemente, se amarram. Isso faz muita diferença na hora da compreensão da questão, na hora de você resolver. Porque muitas vezes, e quantas vezes eu ouvi isso, nossa, professor, eu não sei se esse tema que está sendo perguntado aqui, se é de direito administrativo ou se é de direito constitucional. Mas há temas que se imbricam, eles na verdade se entrelaçam. Então é necessário conhecimento interdisciplinar. Eu falo para os meus alunos, sempre falo em sala de aula, você tem que ter um conhecimento olhando do alto. Não é mais aquele conhecimento estático. Isso não resolve mais. Então, é necessário que tenha um conhecimento dinâmico em relação ao direito. Isso é importante, obviamente, para as questões objetivas e te ajudará muito a desenrolar ali um raciocínio nas questões subjetivas, ou dissertativas, especialmente no caso da redação. Tá certo? Então, ó, duas fragilidades que a gente precisa superar. Primeiro, o repertório em relação à língua portuguesa, a necessidade de leitura. Quando se fala das questões de direito, é importantíssimo que você tenha o conhecimento dinâmico, olhando do alto e compreendendo os temas. Isso se faz também através de leituras de diversos autores. Por exemplo, no nosso curso direcionado para a Polícia Civil, tanto a Polícia Civil de São Paulo quanto a Polícia Civil do Paraná, a gente tem ali textos que são trazidos após as videoaulas para que o aluno leia, para que com isso ele estabeleça o link entre as matérias e para que ele tenha repertório. E isso ajudará muito e muito também nas questões dissertativas. E por último, resolver questões. A resolução de questões, obviamente, e você já deve ter ouvido isso diversas vezes, a resolução de questões é o que trará a você a noção de sua preparação. Então, é importante que você estabeleça um dia da semana para resolver questões em relação aos temas estudados durante a semana. Muitos resolvem questões todos os dias. Estuda a língua portuguesa, resolve algumas questões a respeito de língua portuguesa. Hoje, nós temos diversos mecanismos que nos permitem, por meio de filtros, tá, você escolher as questões levando em conta assunto, levando em conta a banca, levando em conta a atualidade do tema. Então, é muito importante que você resolva questões. E quando eu digo resolver questões, pega ali um pacote de 10 questões, senta como se estivesse num ambiente de prova, resolve as questões, confere o gabarito e depois vai estudar em relação a esse tema novamente, especialmente em relação às questões que houver errado, tá bom? Isso ajuda muito, é o básico, na verdade, para aquele que pretende se preparar para concurso público. Agora, um erro, e não é uma fragilidade, é um erro que comumente o aluno comete. Qual é o erro? É estudar as matérias que tem mais afinidade, é estudar as matérias que gosta, deixando as matérias um pouco mais difíceis porque não tem afinidade de lado. Na verdade, o trabalho tem que ser inverso. Na verdade, você precisa fazer o quê? Pegar aquelas matérias com as quais você não tem afinidade, com as quais você criou uma certa resistência e enfrentar essas matérias. No meu caso, eu tinha esse problema com língua portuguesa e matemática. Então, precisei, em relação à língua portuguesa, enfrentar esse fantasma e ali estudar com profundidade. Então, eu dispensava maior tempo de estudo para essa matéria que eu tinha certa dificuldade.
Matemática, eu tive a sorte, nos concursos que eu prestei, eu não encontrei matemática, portanto, essa de fato eu acabei afastando, deixando de lado. Então, é importante que você direcione o seu estudo para as matérias que você tem dificuldade. Enfrentar esse tipo de fantasma é imprescindível. Por quê? É muito gostoso você estudar as matérias que você gosta. É uma delícia estudar direito penal. Muitos adoram direito penal. Adoram, mas não sabem a dificuldade que traz essa matéria. Nós estamos caminhando com o nosso curso de direito penal para as carreiras policiais e eu percebo hoje que muitos alunos que adoram direito penal têm dificuldade na matéria. Tem muita dificuldade. E o que eu faço? Eu trago, através das nossas videoaulas, temas com profundidade, linkando com decisões do Supremo, do STJ e trazendo textos para leitura. Isso é imprescindível. E aí o sujeito percebe, nossa, direito penal que eu gostava tanto, eu não encontrei esse direito penal dessa maneira em outro lugar. Eu já ouvi isso várias e várias vezes. Então, é dessa maneira que eu acredito que você tem que caminhar. Então, preste bastante atenção nas 3 pilastras aí. Então, vamos lá, olha. Repertório, leitura é importantíssimo. Quando for estudar direito, tem que ter um conhecimento dinâmico, não pode ter um conhecimento estático, portanto, observar os links que há entre as matérias e resolução de questões. Obviamente, partindo do pressuposto de que há sempre, olha o que eu vou dizer, há sempre planejamento, ousadia e perseverança. Planejamento, ousadia e perseverança. Essa é a chave, tá bom? Precisando de ajuda, me mande mensagem, tem o contato aqui que eu coloquei embaixo do vídeo, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, clique aí na sinetinha para receber as notificações e pode contar com a minha ajuda naquilo que for necessário. Valeu, grande abraço.